Antônio compartilha com Renata sua intenção de lançar uma campanha para evitar o roubo de bebês, coletando as digitais das crianças da região para agilizar a busca por desaparecidos. Ele pede sua colaboração e Renata aprova a iniciativa, comentando que algo assim teria poupado Regina de tanto sofrimento. Ela promete encontrá-lo na paróquia depois de amanhã. Antônio insiste para que Renata seja a primeira a registrar suas digitais, servindo de exemplo para os demais. Sem hesitar, ela aceita. Aníbal entra abruptamente no escritório de Augusto, que o irrita. Após se desculpar, informa que Karina e Lázaro se casaram e Renata organizou um jantar para celebrar a união, destacando sua generosidade. Augusto reage com indiferença, sem compreender por que Renata se envolve com esse tipo de gente. Assim que Aníbal sai, Augusto se pergunta o que leva a Renata a preferir estar com aquela gentinha em vez de ao lado dele. No dia seguinte, acompanhada de Antônio, Renata entrega o dinheiro a Álvaro, esperando que ele cumpra o combinado. Álvaro garante que manterá sua palavra, mas Renata adverte que caso ele não honre o compromisso, fará de tudo para impedir que usufrua do dinheiro. Antônio reforça que essa é a oportunidade de Álvaro fazer algo certo, revelando toda a verdade. Quando Álvaro questiona por que deveria se importar com os outros, Antônio responde que somente através da redenção encontrará a paz de espírito. Curioso, Álvaro pergunta por Karina e Renata revela que ela se casou com Lázaro, deixando-o desapontado. Antônio aconselha Álvaro a deixar o passado para trás e reconstruir sua vida, contando que também cometeu erros contra a mulher que amava, mas encontrou a serenidade em Deus. Ele sugere que Álvaro faça o mesmo. Enquanto isso, Jerônimo se anima ao saber por Carlos que Renata organizou um jantar em homenagem ao casamento de Lázaro e Karina. Carlos comenta que Renata e Antônio já devem estar com Álvaro e Jerônimo torce para que após o depoimento dele finalmente seja libertado. Na farmácia, Priscila faz compras e em pensamento afirma que agora saberão se a maldição de Matilde realmente acabou, sugerindo que ela própria será a futura esposa de Carlos. Na casa paroquial, Saul presenteia os filhos de Marina. Ela se emociona ao dizer que são os primeiros presentes que os bebês recebem. Saul então pergunta se ela refletiu sobre sua proposta. Marina hesita, confusa, já que há muito tempo perderam o contato. No entanto, Saul insiste, explicando que reparar erros faz parte de sua reabilitação. Marina afirma que esse processo pertence apenas a ele. Ainda assim, Saul confessa que seu maior desejo é reconstruir sua vida ao lado dela. Enquanto isso, em lua de mel, Gonçalo conversa com Matias por telefone. Ao desligar, Regina pergunta sobre Jerônimo e Gonçalo informa que ele ainda está detido, mas logo será solto. Além disso, ele revela que César faleceu, deixando Regina profundamente abalada. Ao mesmo tempo, Julieta, Adriana e Matias acompanham Benjamin enquanto ele espalha as cinzas de César sob a árvore que ele e o pai plantaram juntos, cumprindo sua última vontade. Todos recordam César como um homem íntegro e generoso. Adriana, emocionada, afirma que aprendeu com ele a valorizar a vida e a enxergar o lado positivo das situações. Julieta relembra os momentos alegres que compartilharam. Benjamin, tomado pela emoção, deseja que o filho descanse em paz. Na delegacia, Álvaro presta depoimento e confessa toda a verdade à polícia. Na Cruz do Amor, Augusto conversa ao telefone com seu cúmplice, ordenando que encontre uma maneira de manter Jerônimo preso, mesmo após o prazo de 72 horas. O cúmplice demonstra incerteza, alegando que não pode garantir que Isaac mantenha o testemunho. Porém, Augusto insiste, alertando que se Isaac mudar sua versão, poderá ser acusado de falso testemunho. Ele reforça que está sendo bem pago para cumprir seu papel. Ao desligar, Augusto repete que Jerônimo continuará preso até que tudo esteja pronto. Renata ora em seu quarto por Jerônimo, enquanto Augusto pensa em consolá-la quando ela estiver sozinha, garantindo que no final ficará com ela. Ele sorri de forma irônica, afirmando que Jerônimo não poderá testemunhar isso. No dia seguinte, Constança telefona para Inês, alegando que não poderá comparecer ao centro devido a uma enxaqueca. Inês implora que ela não falte, pois Regina não está presente. Nesse momento, Amparo começa a chorar e Inês pergunta a Constança se ela está com o bebê. Constança inventa que foi na televisão e desliga rapidamente, deixando Inês desconfiada. Na empresa, Honório desabafa com Matias, expressando sua preocupação com a situação de Constança e da bebê, já que ela não quer que ninguém saiba que está com Amparo e sente-se mal por ser cúmplice disso. Matias pergunta o motivo e Honório explica que Constança tem plena consciência de que está desrespeitando as regras do centro.
Matias conclui que Corina precisa retornar antes de Gonçalo e Regina, ou Constança será descoberta. Leandro paga Corina pelo serviço prestado e Josefina pergunta se Constança realmente está envolvida com a menina. Corina confirma, dizendo que a trata como se fosse sua filha, mas que Honório quer a esposa somente para ele. Branca afirma que era isso que ela queria. Josefina sugere que Corina saia da capital, mas Corina revela que esse não é seu verdadeiro nome e garante que ao mudar sua aparência, ninguém a reconhecerá como a suposta mãe de Amparo. Ainda assim, Leandro sugere que Corina se afaste para um lugar distante. Branca e Josefina comemoram a vingança contra os Monterrúbios. Na empresa, Roberta fala ao telefone com um cliente e se apresenta como filha de Gonçalo. Ela informa que a fatura do cliente está prestes a vencer e, como seu pai está em lua de mel, se oferece para pegar o cheque, pedindo que seja preenchido em nome de Roberta Monterrúbio. Na fazenda, Renata examina a caixa de Josefina, que Regina lhe entregou. Entre os objetos, encontra algumas fotos e uma certidão de nascimento, mas antes de examinar mais a fundo, Manuela entra e avisa que o carro já está pronto. Renata agradece e explica que combinou com Antônio de ajudá-lo em uma campanha para evitar o sequestro de crianças. Manuela se oferece para guardar tudo de volta na caixa. Após Renata sair, Manuela encontra a certidão de nascimento em nome de Roberta, mas deixa tudo na caixa. Jerônimo tenta entender como Roberta conseguiu se passar por Renata no exame de DNA e logo conclui que ela fez isso para se apropriar da herança deixada por Roberto. No entanto, ele duvida que Roberta tenha agido sozinha, pois não acredita que ela tenha a inteligência necessária para isso. Na Bonita, Priscila coloca uma substância na garrafa do café, afirmando que faz isso pelo bem dela e de Carlos. Enquanto isso, no banco, Roberta não encontra dificuldades para depositar o cheque desviado da empresa em sua conta e pensa que foi mais simples do que imaginava, refletindo que essa é uma das vantagens de carregar o sobrenome Monterrúbio. Na Bonita, Matilde abraça a Karina, agora sua cunhada. Alison pergunta sobre a lua de mel e Manuela explica que o casamento foi decidido de forma repentina, além disso é necessário trabalhar. Alzira entrega a filha para Alison enquanto se prepara para sair para o trabalho e Matilde a tranquiliza. Alzira menciona que na hora do almoço vai procurar Augusto para receber o pagamento que era do marido. Lázaro aconselha Alzira a não guardar ressentimentos de Ezequiel para que possa viver em paz, mas Alzira considera isso mais difícil do que parece. Alison se oferece para acompanhar Alzira até a Cruz do Amor, pois assim poderia ver Aníbal. Alzira percebe a aproximação entre Alison e Aníbal e Alison não esconde seu interesse por ele. Na Cruz do Amor, Augusto começa a ensinar Aníbal a praticar esgrima. Com um golpe inesperado, Augusto demonstra sua habilidade, deixando Aníbal irritado. Na casa paroquial, o padre se surpreende com a chegada de Saul, que veio buscar Marina para fazer um ultrassom, mas o padre assegura que sua sobrinha não precisa dele. No entanto, Saul insiste que Marina aceitou sua companhia e pede ao padre que a chame. Furioso, o padre chama Marina e diz que a levaria para a consulta, mas Marina explica que não quer causar incômodos e não vê problema em aceitar a ajuda de Saul. Desapontado, o padre expressa sua discordância e pergunta se ela levará a enfermeira. Saul diz que não é necessário e o padre a chama para arrumar os livros. Saul percebe a antipatia do padre em relação a ele. Marina revela que o tio tem receio de que Saul a faça sofrer novamente. Saul então pergunta se ela gostaria que ele conversasse com o padre, mas Marina recusa e pede que sigam para a consulta. Renata encontra Antônio em frente à casa paroquial para começar o projeto de coletar as impressões digitais das crianças. No entanto, ao ver Marina entrando em um carro acompanhada, Renata pergunta a Antônio quem é o rapaz. Ele explica que se trata de um antigo namorado de Marina que está tentando reconquistá-la e Renata acha isso ótimo. Após receber uma chamada no celular, Renata vai embora apressada sem dar explicações a Antônio, prometendo procurá-lo depois. Gonçalo comenta com Regina que está cogitando tirar um ano sabático para que possam viajar juntos em uma eterna lua de mel. Regina pergunta como ficariam Roberta, Renata e Matias e Gonçalo sugere que eles possam acompanhá-los. Quanto ao centro, ele tem confiança de que Inês e Constança podem apoiar Regina. Regina reflete que sonhar não custa nada. Benjamin, Adriana e Julieta estão no restaurante de César. Benjamin propõe que Julieta assuma a direção do restaurante para preservar o legado do seu filho, mas Julieta admite não saber se tem capacidade para lidar com tamanha responsabilidade.
Benjamin se compromete a ajudar no que for necessário e Adriana se compromete a auxiliar na parte administrativa. Benjamin destaca que Julieta tem talento para a confeitaria e Adriana incentiva a considerar a proposta, destacando que é uma grande oportunidade. Julieta promete pensar a respeito. Enquanto isso, Germano elogia Roberta pelo desempenho dos negócios e mostra a chave do apartamento que alugou para que possam se encontrar. Roberta diz que preferiria que ele tivesse comprado o imóvel, mas Germano garante que ao fim do contrato de aluguel o apartamento será dela. Satisfeita, Roberta sorri e sugere que eles o visitem ainda naquele dia. Inês confidencia a Isidro que o choro de bebê que ouviu não vinha da televisão, como Constança afirmou ao telefone. Ela também considera estranho o fato de nem Constança nem Corina terem aparecido no centro. Isidro pergunta o que Inês planeja fazer e ela revela que já tem um plano para esclarecer a situação. Carlos está trabalhando com Priscila quando Matilde chega oferecendo café a ele, enquanto Priscila se retira. Lázaro empresta o carro para Alzira e Alisson irem até a fazenda de Augusto. Alzira agradece o apoio e Lázaro garante que ela não está sozinha. Priscila pede um copo d'água a Manuela quando ambas ouvem os gritos de Matilde na sala, com Carlos se sentindo mal. Priscila rapidamente pega um remédio para oferecer a Carlos, enquanto Matilde se culpa pela maldição. Enquanto isso, Marina está no carro com o Saul quando vê Jerônimo saindo da delegacia e fica radiante ao perceber que ele está livre. No entanto, seu sorriso desaparece ao ver Renata correndo até ele e o abraçando. Desolada, Marina começa a soluçar e Saul pergunta quem são eles. Marina revela que Jerônimo é o pai de seus filhos e que aquela mulher é sua esposa. Jerônimo reconhece que graças a Renata está livre e Renata afirma que faria qualquer coisa para tê-lo em seus braços, cobrindo-o de beijos. Saul critica Jerônimo, mas Marina explica que ele sempre foi sincero e Saul questiona por que então ela se envolveu com ele. Marina responde que estava apaixonada. Eles seguem viagem, enquanto Renata e Jerônimo felizes se dirigem ao carro.